Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 4, tranquilo? Abre aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura do dia de hoje. Depois de escrever as cartas às igrejas, eu, João, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: Suba até aqui, para que eu lhe mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Imediatamente, o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e coralina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono havia outros 24, e nele 24 anciãos estavam sentados, todos eles vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro, como cristal. No meio do trono e ao redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parece um leão, o segundo parece um touro, o terceiro tem rosto de homem, o quarto parece uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tem 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos dão glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono e que vive para sempre. E a cada vez que os seres vivos fazem isso, os 24 anciãos se ajoelham diante daquele que está sentado no trono, para adorar aquele que vive para sempre. Cada ancião tira a coroa da cabeça e a coloca diante do trono de Deus, e todos eles proclamam: Senhor nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade, elas começaram a existir e foram criadas. Então, todas as coisas existem só por causa de Deus. Só porque Ele quis que as coisas existissem. Olha para você ver que maravilha. Eu até destaquei aqui para a gente a explicação do capítulo 4, que a própria Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte: a criação louva a Deus, reconhecendo-o como todo-poderoso e Senhor da história. Então, o que nós devemos fazer? Reconhecer que Deus, Ele é o todo-poderoso. Ele sim é o Senhor de todas as coisas, de toda a história. Ele é aquele que foi, que é e que sempre será. O povo de Deus continua o louvor da criação, reconhecendo que a glória, a honra e o poder pertencem a Deus, porque só Ele criou todas as coisas. Numa situação de perseguição, os cristãos não se desesperam, pois sabem que Deus Criador sustenta e dirige toda a história. Então, quando a gente estiver passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, onde a gente não enxerga muita saída, a gente não tem que se desesperar. A gente não tem que ter medo, nós não temos que temer. Pois se nós somos filhos de Deus, aquele que veio até aqui, cara, e nos perdoou, e hoje nós somos chamados como filhos de Deus, não tem por que ter medo, não tem por que temer as perseguições. Deus, Ele está conosco e Ele é fiel. Às vezes nós que erramos com Ele, né? Mas Deus, Ele é fiel, Ele está conosco. Ele reconhece cada um de nós, Ele sabe de cada coração. Por isso é você entender que só existe um Deus, que é o Deus da sua vida. Então entregue-se verdadeiramente a esse Deus, porque Ele te ama muito e Ele quer salvar você, tá bom? Então entregue-se nos braços do Deus Todo-Poderoso. Assim como diz na palavra, o Deus que... Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem.
e que vem, tá? Ele está voltando para julgar-nos. Então, vamos entregar a nossa vida para Deus. Amém? Assim a gente finaliza. Eita, peraí. Peraí que a Bíblia caiu, gente. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Muito obrigado pela tua presença. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui de volta, tá bom? Um beijo, um abraço para você, até mais. Tchau, tchau.